Olá, boa tarde aos meus seguidores do Facebook, do YouTube. Seja você muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Te convido para ser edificado nessa live através desta mensagem da parte do Eterno. Que Ele fale ao teu coração através da minha vida. E que o seu espírito seja renovado no nome do Salvador Yahushua e do nosso amado Yahweh, nosso amado Eterno Criador Supremo. Eu quero estar compartilhando, sem mais delongas, quero estar compartilhando aqui uma mensagem que veio para mim no dia 16 de março de 2024. E hoje, esta tarde, eu resolvi vir aqui para junto lermos esta carta que fala das manifestações dos selados, manifestações que já está acontecendo em nosso meio. Os selados todos já se manifestam. O Eterno, o Espírito de Yahushua já se manifesta em meio a nós, através dos seus escolhidos, um povo que ele próprio escolheu para sua obra, para o seu propósito, para ele, através destes, revelar toda a sua vontade e verdade. Então eu quero estar junto com os amados, lendo esta carta que me foi assim dada da parte do soberano, no dia 16 de março de 2024. E eu convido você para você ouvir com atenção, escutar e depois tirar suas próprias conclusões. Vá até o Pai, se você não acreditar, tá? Vai até a presença dos santos e busque por Ele resposta, porque eu tenho certeza que Ele vai entregar a resposta a você. Nós reverenciamos o Altíssimo e sua glória. Aleluia. Minha amada escriba, doce filha, que ouve minhas palavras e as transmite. Há muitos que precisam de mim. Escreva, meu amor, esta mensagem apressadamente, direto de meu trono da graça e justiça, aos que ainda me ouvem em espírito e verdade. Escreva.
Agora vou manifestar cada um dos meus selados. Toda a terra contemplará a minha glória e serida em vós, meus filhos e filhas, guerreiros, meu padrão celestial. Vocês são reflexo da glória do Pai, e nada os deterá. Sairão na velocidade do relâmpago e voltarão cheios do meu poder e grande glória. Ao toque do chofar, vocês ouvirão e me verão, seu amado Yahushua, o seu Messias. Estejam atentos todos em unidade. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8:19. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Vamos abrir aqui. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque como o relâmpago sai do Oriente e aparece até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Joel capítulo 2, versículo 11. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Iarro e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou dolo, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Leve tudo em oração a Yahushua. Então, tudo se cumpre na face da terra, começando da manifestação dos selados.
começando por toda a verdade, começando pelos sinais, pelas coisas que nós estamos vendo a olhos nus, tudo aquilo que foi há anos profetizado pelo nosso Salvador Yahushua. O que procuramos fazer, né? É se preparar, começarmos a buscarmos sempre, tirar todo o bloqueio daquilo que impede-nos de nós conhecermos a verdadeira parte da verdadeira doutrina divina do Pai. Precisamos liberar, buscar a liberdade na presença do Criador divino. O tema hoje, isso foi uma carta no dia 16 de março de 2024, tá? E isso não é só apenas uma carta, não é só apenas palavras, não foi uma carta somente lida aqui, mas devemos então buscar compreendermos que isso é a palavra do Criador divino, é a carta de um pai preocupado com seus amados filhos. O tema hoje dessa mensagem é a manifestação dos selados. Se você parar para observar, já estamos vendo a manifestação do Eterno através dos seus. Se você parar para analisar, se você tiver visão, olhos para ver, olhos espirituais para enxergar, você vai perceber que nós já estamos vivendo a manifestação dos selados. O Eterno, através dos seus, já está se manifestando. Só não vê quem não quer, infelizmente. Infelizmente, as coisas espirituais, sagradas e verdadeiras, só não vê quem não quer ver mesmo. Quem não quer ver, quem não quer enxergar, não vai ver. Quem está entretido, não sei se é essa a palavra correta, mas eu tenho total certeza que essa é a palavra correta de se pronunciar, de como é da maneira que o povo de Deus se encontra. O povo de Deus se encontra entretido, é essa verdadeira palavra para ser dita aqui, entretido com as coisas deste mundo e se esquecem das coisas que está soando ao redor, que está sendo dita, que está sendo revelada diante dos olhos de cada um, diante dos olhos de cada um de nós. Mas para compreender que isso já está à nossa volta e de que todos os sinais já estão, todos eles aparecendo, é necessário que nós venhamos estarmos livres e voltados para enxergar a realidade dos fatos. Veja que as coisas estão se rapidamente, com muita velocidade, se concretizando
está se concretizando em cada detalhe. Todas as profecias que foram profetizadas por Yahushua através dos seus escolhidos. Mas ao mesmo tempo está havendo a manifestação do engano. E isso a gente tem que ter bastante cuidado. Porque ao mesmo tempo que está acontecendo a manifestação dos selados, também, juntamente, diante de nós, em nosso meio, está também acontecendo a manifestação dos enganadores, daqueles que se intitulam, né, de servos do Altíssimo, que se intitulam de líderes, que se intitulam de profetas, e que através destes está sendo manifestado o engano, a mentira e tudo o que vai contra a luz. Já chegamos no tempo dos dias maus, no tempo do fim. Já chegamos nos tempos em que as coisas irão se cumprir hora após hora. Já está chegando o tempo em que cada palavra está sendo descrita diante dos nossos olhos. Para enxergarmos, bastamos estarmos não muito entretidos com as coisas deste mundo e com as coisas à nossa volta, ao nosso redor, né? No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, na palavra do Eterno, essa passagem deste livro descreve ela a ação do Espírito do Pai em selar a sua igreja como propriedade dele mesmo. Esse versículo ele fala daqueles que o próprio Espírito selou sobre as testas de cada um dos seus. Essa passagem descreve a real ação do Espírito através dos seus selados, através de um povo que ele propriamente escolheu e separou, né? Eu faço a minha parte, a pessoa não querendo ouvir, não querendo escutar, não se fazer presente, deixo aqui a mensagem aqui do Eterno aqui gravada. A hora que a pessoa quiser assistir, ela assiste. Não me importa, estou fazendo a minha parte, estou cumprindo o meu chamado. Ultimamente as pessoas elas dão mais legalidade, né, aos líderes, né, que só vivem só de aparência e se dizem serem líderes, né, servos do Altíssimo, mas servem praticamente a religião da qual eles acreditam. Um selado, meu amado, um selado verdadeiro, ele vivencia o evangelho verdadeiro da graça. Um selado verdadeiro, ele é desperto, ele tem a sua consciência desperta, já despertada, e ele sabe comentar as coisas com
uma tamanha inteligência, mas que essa inteligência ela não é ganha daqui de baixo, ela não é aprendida aqui de baixo com homens, mas a inteligência de um selado, ela é aprendida e ela é descrita também do alto. Professor de um selado não é um professor carnal que se intitula pastor, mas um professor de um selado, ele tem toda a expressão dele através do Espírito, através da verdade. Ele caminha conforme todas as instruções do Espírito verdadeiro. Talvez você esteja se perguntando nesse momento o que significa selado pelo Espírito da verdade. O selo para não ficar aqui somente nas minhas palavras, eu vou estar lendo aqui, tá? E explicando também ao mesmo tempo. O selo do Espírito, ele significa que o próprio Espírito de Yahweh habita dentro da sua igreja. E essa habitação assegura sua salvação eterna. A Bíblia diz que somente aqueles que ouvem e creem no Evangelho é que são selados com o Espírito. Existe uma diferença. Existe o joio e o trigo. O joio é aquele que se intitula apenas, que tem também o entendimento como um trigo, que cresce juntamente com o trigo, que está ali no meio do trigo, que vive ali no meio do trigo, que vive no meio da multidão, que sabe, que tem o conhecimento, que tem inteligência. Mas a diferença de um joio é que ele não tem sobre a sua testa o selo do Espírito. A diferença do joio é que ele quer se passar por trigo, quer se aparentar ser um selado, mas que na verdade no profundo tocante não passa de um ser, de uma igreja que só está vivenciando aquilo somente o momento, mas vive o puro engano. E a gente tem que ter bastante cuidado, nós que já despertamos para a verdade, devemos estarmos cuidadosamente fazendo analisando todas as coisas, até mesmo começando pelas pessoas. Porque não adianta você viver no meio da multidão, viver com o Salvador, fazer a obra, se dedicar naquilo, mas não amar o seu próximo, não praticar a verdade do jeito conforme ela pede, não ajudar o seu próximo, não acolher os necessitados, não manifestar o amor condicional, ser mentiroso, roubar,
se alimentar dos fermentos dos fariseus, ir habitar em lugares onde o Eterno não está, saber de cabo a rabo as escrituras sagradas, mas não colocar o que ali está escrito em prática no dia a dia. Saber de cor e salteado os trechos bíblicos, as histórias bíblicas, anunciar o Evangelho, mas não fazer conforme o seu Salvador pede, ordena para que seja feito. Para mim, isso não passa de um enganador, tentando se passar, tentando se mostrar ser aquilo que não é na verdade. Isso não passa de um ser hipócrita, que está vivendo em hipocrisia e não se percebeu ainda que está vivendo em hipocrisia. Está sendo um hipócrita, tentando mostrar uma coisa e por detrás das pessoas é uma outra diferente pessoa. Isso para mim não é um selado. Isso para mim não é um selado. Como é que eu sei que é a igreja que está diante de mim é um selado? Como é que eu vou perceber que é um selado? Eu tenho que estar ligado com o Espírito. O Espírito tem que estar ligado comigo e eu ligado com Ele. Para que Ele possa, Ele próprio, no meu interno, revelar-me a mim. Se aquela igreja é um selado da parte dele ou é um selado da parte do inimigo das nossas almas. Para a gente descobrir as coisas espirituais, para a gente sabermos das coisas espirituais, do lado espiritual, é preciso a gente estar ligado totalmente no mais tocante profundo com o Espírito. Porque somente Ele tem o poder de nos revelar quem é quem. Porque o Espírito, Ele sabe, Ele confirma, Ele mostra, Ele tem totalmente todo esse poder para não permitir que a gente venha cair em tentação profunda, para não permitir que a gente venha errar contra o Eterno, que Ele não venha permitir que a gente faça coisas contra o Eterno, escolhas que vá contra o reino dos céus. E o que é? Deixa eu ver aqui. O que significa selo do Espírito na Bíblia? O Espírito de Yahweh, ele habita dentro de nós. As perguntas e respostas estão dentro de cada um de nós. As Escrituras diz: tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da graça, vou explicar aqui. Um selado, ele não tem somente um selo na testa, mas um selado, ele vive aquilo que ele anuncia. O Espírito do Pai habita sobre ele. E o selado está totalmente, profundamente conectado. Ele vive sua conexão profundamente com o Criador, com seu
Criador. Tudo o que um selado faz e fala é o Espírito manifestado através da sua vida que faz todas as coisas. O selado, ele ouve a palavra e aceita a mensagem. O não selado, ele ouve a palavra, mas não aceita a palavra e não coloca em prática. Aceita a palavra, mas não põe em prática. E essa é a diferença. Ambos os dois não são iguais. Existe uma diferença. Como somos selados pelo Espírito? O Espírito selou-nos, somos marcados a fim de indicar a quem pertencemos. Essa palavra selo, ela remete à autenticidade, segurança e proteção. Os romanos selaram a tumba de Arrúshua como garantia de que a tumba não seria violada. Assim é todo aquele que pertence ao Eterno. Todo aquele que pertence ao Eterno, este tem um selo sobre a sua testa, selado sobre a fronte, e tem o nome do Eterno sobre a sua fronte. Porque isso é uma marca. É uma marca. Cada selado tem uma marca na sua fronte. Carrega o nome do Pai sobre a sua fronte. E aquilo identifica que o selado pertence ao Criador. E como eu disse, como é que sabemos quando a igreja é um selado do Criador e quando não é? Basta a gente estar ligado com o Espírito. Porque nada é revelado para nós assim de uma hora para outra por qualquer pessoa, por qualquer coisa espiritual, não. As coisas do Criador, elas são reveladas pelo Espírito do Criador, pelo próprio Eterno, porque Ele é quem revela aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Ele tem esse poder para fazer isso diante da gente. Mas infelizmente as pessoas elas não mais estão acreditando nisso. Porque a igreja ultimamente ela está vivendo no seu período de não conexão com o divino. Não se tem mais aquela conexão com o espiritual. As pessoas, elas praticamente do mundo em geral, o povo de Deus perdeu já essa essência da espiritualidade. O povo de Deus já perdeu essa conexão com o Eterno, porque abandonou o verdadeiro caminho e se permitiu ser, envenenado com algo que quebrou o que o Criador tem. Já assim, tipo, as pessoas do mundo em geral perdeu essa essência porque se permitiram
que tivessem sua genética que é totalmente destruída. E quando a gente permite, quando o ser humano permite que a sua genética seja, sua verdadeira genética é destruída, ela passa a pertencer a uma outra pessoa. Não faz mais parte do Criador, não se tem semelhança mais com o próprio Criador que criou, porque já não tem mais o selo de Deus sobre a fronte. Já não tem mais o selo sobre a fronte escrito o nome do Espírito, em mostrar que ele é que pertence ao Eterno. Quando a pessoa ela aceita algo que ela não busca pesquisar, quando a pessoa aceita algo que ela não busca saber de onde é que vem aquele algo. Eu espero que eu esteja entendendo o que estou falando, é aquele negócio, tá? Aquele coisa que muita gente aceitou, tá? Essas pessoas já não fazem mais parte, já não tem mais a genética pura, né, do Criador, já não tem mais essa semelhança do divino, já não carrega mais esse brilho, né, sobre a sua face, sobre seus olhos, já não tem mais esse sentido mais, não se carrega mais essa essência, já não tem mais essa verdade dentro de si. Por que você está falando isso, Jéssica? Por causa que a partir do momento que a pessoa aceita algo que ela não sabe de onde é que veio aquilo, ela está aceitando, não é uma coisa para o seu bem, mas está aceitando um negócio para o seu mal, que é o negócio que desde 2020 que está circulando aí na face da terra, aquela coisa lá, que as pessoas, muita gente fez fila para correr atrás, né? Para ir fazer aquilo lá, para dizer que, para receber, diz que a proteção, né, contra as pestes, contra as doenças, contra tudo aí que tá aí diante da gente aí sendo falado, e tá voltando tudo de novo aí, as coisas. Tá voltando todas as coisas novamente. Felizmente. E muita gente está se identificando com essas coisas aí. Todo mundo perdeu já. Não é todo mundo, a maioria do povo de Deus perdeu essa verdadeira genética. Genética verdadeira se quebrou, se acabou. Não existe mais a verdadeira genética, mas eu louvo ao Eterno, ao Paiarro, pelo que Ele tem permitido que é uma minoria dos seus que não aceitou, que não se curvou, que não se permitiu receber, mas que continua a ser selado pelo Espírito, continua com a marca do selo na sua fronte. E isso é muito, muito, muito perfeito, e isso me deixa alegre. Como identificar o selo do Eterno? O selo
de Yahweh ele é concedido a quem vive em íntima união, né, com Yahushua, com o Salvador, e recebe continuamente o dom gratuito da sua justiça. O selo é o seu nome e o nome do Pai. O selo é, na verdade, dizendo aqui, é o selo verdadeiro, na verdade é o nome de Yahushua, o nome do Filho e o nome do Pai, Yahweh. Está lá em Apocalipse 14, versículo 1. O nome de Yahushua e o nome do Pai Yahweh são símbolos do seu caráter. O nome do Pai Yahweh e o nome do Filho Yahushua, do nosso verdadeiro Salvador e Criador, ele é a essência do caráter de um selado. O caráter do selado diz tudo ali. Ali no caráter do selado está totalmente toda a essência divina do Pai e do Filho. Quando a pessoa aceita Yahushua, ela recebe o Espírito. O Espírito, ele tem um papel muito importante na nossa conversão. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16, versículos 7 e 8. Quando nós cremos em Yahushua e se arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos o Espírito e dentro do nosso coração ele habita. Nós passamos a sermos o seu templo, né? É o Espírito que nos dá a fé e a confiança que nós somos salvos. É o Espírito que faz com que nós venhamos sentir que estamos salvos. É o Espírito que coloca a confiança em nós e nos faz nos sentirmos confiantes nesses últimos dias. O que se precisa na vida da humanidade? O que se precisa na humanidade? A humanidade ela precisa estar com confiança. Essa confiança a partir da coisa, né, aquele trem lá nojento, aquele lixo, não se pode falar o nome. A partir do momento que eles colocaram aquilo na pessoa, ali na hora já foi quebrada a confiança, já foi destruída a esperança, já foi descartada a esperança da igreja. Porque no meu ponto de vista eu tenho visto muita coisa ao meu redor que as pessoas elas colocam muito a sua confiança nas coisas aqui de baixo. Os homens, eles não têm mais aquela busca daquela confiança na essência, nas coisas do Criador Supremo. A fé das pessoas está em algo que não provém do Pai. A crença da humanidade se tornou uma crença limitante. Só a humanidade tem colocado limites nas suas crenças, naquilo que acredita. Isso tem se tornado
muito grave, muito perigoso. Isso, tá? Quais são os sinais da presença do Espírito em nosso meio? Testemunho recebido antes do batismo da consciência, não é aquele batismo que se mergulha nas águas e volta, não. Nesse batismo aí é lei, tá? Isso aí é lei. Eu sinceramente, isso daí é lei. Isso aí é lei da religião. Isso é ensino da religião. Testemunho recebido antes do batismo da consciência. O verdadeiro batismo não é esse que é ensinado na religião, que a pessoa é imergida nas águas e sai. Não é esse batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro é o batismo da consciência. É o batismo da mudança de consciência, quando a consciência se transmuta, quando a pessoa muda a sua essência, passa a compreender a sua verdadeira essência, e quando transmuta, quando acontece uma mudança na sua mente, isso é batismo por aqueles que buscam a verdade, sinceramente. Vem por meio do poder do Espírito. O poder do Espírito pode vir a uma pessoa antes do batismo. Antes do batismo é antes da mudança da consciência. E testificar através daquela pessoa que o Evangelho é verdadeiro. Como saber se a pessoa recebeu o Espírito? Como sei que recebeu o Espírito? Às vezes a gente faz essa pergunta. Como é que eu vou saber se eu recebi o Espírito da verdade? Primeiro, muitos confundem este batismo da consciência com o batismo da imersão nas águas. Muitos confundem, fazem esse tipo de confusão com uma emoção religiosa como arrepios, choro ou riso. E não é essa. E não é essa a verdade, tá? Existe uma confusão no meio da igreja. Não é uma, são muitas confusões dentro da igreja. Que as pessoas elas confundem o batismo do Espírito com uma emoção religiosa. O que é sentido no meio da igreja, esse negócio aí que a gente vê, que eu recebi o batismo do Espírito, aí lá eu caí, chorei, né, rodei, agi no tal do reteté, fiz assim toda aquele fuzuê, senti arrepios, chorei. Não, isso não é batismo, isso não é o verdadeiro batismo com o Espírito. Não é como coisa que isso é confusão, como eu disse aqui. Como é que eu vou saber que eu recebi o Espírito? Primeiro, muita gente confunde este batismo do Espírito com uma emoção religiosa, como arrepio, choro ou riso. E não é. Segundo, ele só entra na vida da pessoa quando ela se rende a ele. Se a igreja se render a ele, ele entra dentro da pessoa, mas não faz a pessoa sentir essas emoções doidas, esse fuzuê, como esses religiosos aí fazem. Não é isso. Isso aí é não sei nem dizer o que diabo é isso, esse negócio aí. Ele só, quando a pessoa se rende a ele entra. Ele entra a partir desse momento
da pessoa se render, o espírito passa a entrar dentro da pessoa, como explicado acima, deixando o ocupar o primeiro lugar com submissão total à vontade dele. Isso aí é batismo do Espírito, é reconhecer a verdade, é se render diante do Eterno, é abrir o coração para Ele, é buscar pela sua presença constantemente, é se submeter totalmente a Ele e abrir mão de tudo aquilo que é do mundo e buscar totalmente a sua submissão na sua presença e se submeter totalmente na vontade do Eterno. Quais as características de uma igreja cheia do Espírito? Alguém cheio do Espírito, ele mostra que ele é dependente do Criador. Quem não é cheio do Espírito é cheio de si próprio. Faz verdadeiros discípulos, coopera para que as pessoas sejam cada vez mais parecidas com Yahushua, trazendo-as para perto e compartilhando a própria vida. Ser cheio do Espírito, ser cheio da verdade é isso. É acolher as vidas. É ajudar ao próximo. É compartilhar dos seus conhecimentos. É ajudar uns aos outros. É saber conversar. É amar o pobre e se alegrar juntamente com ele. É dar as mãos e fazer a bondade. Isso é uma igreja cheia do Espírito, cheia da verdade. É ser contra as coisas que são anunciadas. Uma igreja cheia da verdade, ela vai amar e colocar o Criador em primeiro lugar na sua vida. Ela vai se alegrar com o próximo. Ela vai se alegrar fazendo a vontade daquele que a enviou para realizar aquilo que ela em seu coração tem sentido o desejo de realizar. Uma igreja cheia da verdade, cheia do Espírito, ela coopera uma com as outras para o bem, ajudando aqueles a se afastar do mal. Isso é uma igreja cheia do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito. Quais são as 7 características do Espírito? O Espírito esteve envolvido na encarnação. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Quais são as 7 características do Espírito? São 7 dons do Espírito, são
sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor ao Eterno, temor ao Criador. Isso aí são as 7 características do Espírito. E se a gente pedir, decidir no nosso coração alcançarmos e recebermos esses 7 dons, Ele dará esses 7 dons para nós. Mas ultimamente as pessoas, elas não dão nem importância muito para essas coisas mais não. Vai chegar um tempo que as pessoas, elas vão se desesperar. Vai chegar um tempo, e esse tempo já está muito bem, mas muito perto mesmo, das pessoas chegarem e elas totalmente se desesperar no meio da sua jornada, porque vão ficar sem saber, sem compreender praticamente nada o que está se passando sobre a terra. Por isso que eu disse naquela outra live lá de ontem, parece, eu nem lembro quando foi que eu fiz. Não sei se foi ontem, não sei se foi semana passada ou anteontem, não lembro. Que existem muitas coisas que está vendo sobre o mundo como se fosse essas coisas, como se fosse um trem de carga pesado. Vai chegar um tempo em que as pessoas, elas não vão conseguir aguentar o peso da carga que está por vir sobre a terra. E, sabe, eu gostaria de estar compartilhando muito mais coisas profundas, mas que, lamentavelmente, infelizmente, não se pode compartilhar. Porque quando a gente compartilha algo, muita gente que está presa na religião se amedronta com aquilo que a gente compartilhou. Aí começa nos comentários sem graça, comentários sem pé, sem cabeça. Eu praticamente teve um tempo que eu estava totalmente desanimada de estar compartilhando as coisas que eu sei. Teve um tempo. Só que agora eu necessito fazer isso, de estar compartilhando a mensagem, porque resta-me a mim muito pouco tempo. E eu preciso fazer a vontade do meu Criador. E através disso, e ainda tem pessoas assim que diz dessa forma: você está usando a palavra do Evangelho em troca de dinheiro. Não. Eu não estou usando a palavra do meu Criador em troca de dinheiro, de comida. Não. Longe de mim isso. Mas eu sei quem tem me ajudado. Tá, eu sei. Eu sei quem tem me acolhido e sei quem acredita em mim, quem não acredita. Na verdade, eu só estou fazendo isso que faço porque o Pai, existem pessoas que Ele se preocupa, entende? Que Ele sabe. É como a palavra diz: não se dê suas
sua pérola aos porcos. Mas eu estou fazendo isso aqui não é pelos incrédulos, porque essas pessoas incrédulas, elas não têm mais do que despertar. Existe uma maioria que já não tem mais, já não desperta mais, porque já estão vivendo a sua vida na hipnose, já estão hipnotizados. Mas existe um povo que o Eterno, Ele conhece, que busca constantemente todas as respostas possíveis para não se permitir cair no engano. E é por estes aí que eu ainda faço isso aqui. Porque eu já pensei em até sair das redes sociais. Eu já pensei em até excluir meu canal no YouTube, no Instagram, totalmente ficar praticamente sem nada. Mas aí vem aquilo assim dentro no meu coração, diz não. Continua, porque eu ainda tenho uma pequena multidão, um pequeno rebanho de ovelhas que querem ouvir, que gostam de ouvir, que aceitam a minha verdade. Por isso continue. E por isso eu tô aqui continuando, falando, anunciando a verdade para quem acredita, para quem crer nela. Porque tem muita gente que não crê nisso. De quem despertou, acredita. Eu vivo praticamente do que eu faço. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho já começou. Tem gente até que tá pensando que eu tô até me prostituindo. Só que não. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho é levar a verdade. É ajudar as pessoas com a palavra, com uma palavra amiga. Mas não estou pedindo nada em troca. O Espírito toca no coração da pessoa. E aquela pessoa que está me ouvindo se sensibiliza em me ajudar. E eu tenho gratidão pela ajuda e pela generosidade dos meus seguidores. Porque já teve momentos que eu fiquei muito atribulada. Momentos que eu estava necessitada. E na hora do mais difícil, dos dias difíceis, que a gente conhece um amigo verdadeiro. E eu louvo ao Criador, porque ainda nesse mundo existe igrejas generosas. Existem pessoas generosas que têm aquela generosidade de ajudar. E eu tenho muita gratidão pela vida de cada um dos meus seguidores que tem me ajudado. Não importando sendo ajuda financeira, em oração,
com uma cesta básica não importa para mim isso. O importante é a preocupação e a generosidade da pessoa. Porque quando você é generoso com um que é da parte do Eterno, que pertence ao Criador, você não está sendo generoso com aquela pessoa, você está sendo generoso com o Criador que te criou. E o caminho se abre assim, ó, e as bênçãos é derramadas sobre a sua vida. Eu tenho gratidão por isso, porque quanto eu mais precisei, existiu amigos que foram generosos e que me ajudaram. No momento quando eu mais estava bem angustiada, juntamente com a minha mãe, que nesse momento se encontra desempregada. Em nenhum momento eu venho aqui pedir Pix. Em nenhum momento aqui eu venho fazer uma live e dizer bem assim, faz um Pix aí pra mim. Faz um Pix, se tu não fizer um Pix pra mim, tu vai pro inferno. Jamais vim aqui dizer isso aqui. Eu sei que as coisas, meus amados, tá difícil para todo mundo. Não é só para mim. E daqui uns dias mais em diante, a tendência do mundo é piorar. Não vá pensar você que as coisas vão melhorar. Não vai mais. Porque o mundo está vivendo um avançar, um processo de mudança, não para o bem, mas para o mal. E ainda, infelizmente, tem gente que pensa que esse processo de mudança que está havendo no mundo é para o bem. Mas não é. Não é. Esse processo todo de mudança que está acontecendo no mundo é para o mal, é para trazer o prejuízo, para fazer a humanidade se prejudicar, tá? E muitas coisas piores estão por vir, como um trem de carga. Vai ser algo tão pesado, mas tão pesado, que as pessoas, vai chegar um tempo que elas não vão aguentar e vão partir para o ataque. Infelizmente, o que está acontecendo não é assim algo para o bem, o que se ocorre. O que está se ocorrendo no mundo é o aprisionar do rebanho, nos engana. Felizmente o povo se tornou um povo covarde. Um povo que tem a tendência agora de derrotado. O caráter da humanidade é caráter de derrotados. Tá? Pessoas que se permitiram ser derrotadas pelo inimigo. Pessoas que se permitiram
serem desconectadas do eterno. Pessoas que se permitiram serem destruídas geneticamente. Tá pensando você que eu tenho pena dessas pessoas? Não tenho mais pena. Porque o mundo está colhendo aquilo que plantou. Hoje eu abri até meu Instagram. E lá quando eu abri, me deparei com um vídeo de homens motoqueiros aqui em Manaus. Fizeram um boneco lá do L. Fizeram aquele boneco do L. Sabe o que eu tô falando? É o homem lá, aquele do L. Aí fizeram um boneco do L. Aí lá começaram a todos ali, todos os motoqueiros se reuniram ali. Eu até comecei até a achar graça daquele vídeo. Aí eu vi aquilo ali, aquele monte de motoqueiro reunido ali. Com aquele boneco do L em cima em cima do carro. De uma Pampa, sei lá, uma Kombi, não sei que carro é aquele. Aí eu vi aquele monte de motoqueiro lá, e um lá em cima, dois lá em cima do carro. E lá fazendo todo aquele fuzuê doido lá. Como sempre, o gado fazendo fuzuê. Aí, aquele negócio lá, não sei o que tava falando, que eu não queria muito ficar ouvindo, que tava mudo, já tava com pressa de fazer essa transmissão aqui, não deu nem pra ouvir. Aí eu vi todo aquele fuzuê, aquelas pessoas fazendo tudo aquilo lá, aqueles motoqueiros lá, em cima dos carros, gritando feito um bando de maluco, porque não estão aceitando uma coisa que o L vai fazer. Que até nem li direito o que estava escrito lá, qual é a coisa lá que ele vai permitir. Aí às vezes eu parei naquele vídeo, aí eu fiquei olhando assim, eu digo, esse povo, esse gado, ninguém escolhe ninguém, né? Ninguém elege ninguém, nunca ninguém elegeu ninguém. Esse povo não vai acordar de jeito nenhum. Nem se Yarro derramar o juízo dele na terra e sacudir com tudo aqui, esse gado ainda vai continuar dormente ainda, no sono da demência. E às vezes tem momentos assim que me dá uma vontade de achar graça, meus amados. Porque tem vezes que esse gado aí é engraçado, viu? As pessoas hoje em dia se tornaram pessoas tão engraçadas pelo jeito que elas tomam as suas decisões. Uma coisa que é pro mal, ninguém vai entender esse gado, sabe? Esse gado eles amam viver debaixo de maldição, estão vivendo debaixo de uma maldição. E ainda ficam aí ainda aplaudindo a maldição que está vindo sobre eles.
É muito engraçado, é da hora. Tem momentos assim que a gente dá vontade, dá vontade de achar muita graça, olha. Sinceramente, o que é bom, o gado não aceita, mas o que é ruim, eles aceitam, que até aplaude. Chega a dar até pena dessas pessoas. Dá uma pena, sabe, de ver essas pessoas aí. Eu fiquei até assim, eu digo, nossa, esses motoqueiros aí, não sei não. Se eu fosse eles, eu acordaria o mais rápido possível. Enquanto fosse tarde demais, porque quando for tarde demais, é quando esse pessoal aí vai querer acordar. Aí já é tarde. É como as escrituras diz. Bata na porta enquanto ainda tem tempo, enquanto a porta está aberta, enquanto o caminho estreito está ainda aberto para passar, porque depois, quando a porta se fechar, não tem mais como bater, não tem mais como acordar. Assim, é de rir para não chorar dessas pessoas, viu? O negócio que foi implantado dentro do sangue das pessoas tá fazendo um ótimo trabalho. Nossa, tá fazendo uma limpa. E ninguém ainda acordou para isso. Ninguém ainda percebeu que essa limpa toda no mundo que está sendo realizada é o que se aceitaram. Infelizmente. O que é toda essa doença aí na face da terra? Isso aí é o quê? Isso é por causa da desobediência do homem contra a palavra do Criador. Quando o mundo vive escolhe viver a desobediência, o que vem é o que? A bênção? Não, meu querido. Quando o homem escolhe e decide viver a desobediência, o que vem para cima desta igreja é peia, é chibata, é lapada. A igreja está sendo chibatada o tempo todo. E estamos aí, calado, sem abrir a boca para falar nada, para dar uma pronúncia. Fim dos tempos, fim dos dias, fim de tudo aquilo que um dia a gente conheceu. E aquilo tudo que o Espírito do Pai, através da sua palavra, tem revelado a mim, em secreto, está tudo se cumprindo. Tem gente que diz assim, não existe profetas. Falou certo. Mas existe o dom de profecia. Não existe profetas hoje. Naquela época, os profetas existiram. Profetas que foram levantados pelo Eterno. Falavam, tinham um dom de profecia. Hoje se repete. Não se tem profetas, mas tem quem carrega o dom de profecia. Eu tenho o dom de profecia. Eu não sou profeta. Tem gente que me conhece, que é amigo mesmo meu, que diz assim, oi profeta, fala profeta. Eu não sou profeta, mas eu carrego comigo o dom da profecia. Aí eu chego com essa pessoa e digo, profeta, eu nem profetizo, eu não sou.
Eu tenho um dom de profecia, eu carrego, foi me permitido pelo meu Criador o dom da profecia, o dom da revelação. O dom da revelação. O dom da interpretação de sonhos. O dom das línguas. Mas não é essas que é falada lá, baixar, não é essa, tá? Não é. E outros dons mais. Dom de interpretação de línguas. Entendimento das energias. Compreensão das mensagens, da palavra. Não estou querendo ser aqui melhor do que ninguém, não estou querendo aqui me exaltar. Antes que venha algum hipócrita falar que eu estou me exaltando aqui. Não. Os dons que me foram permitidos não são meus. Na hora que eu estiver agindo com rebeldia e o meu Criador ver que aquilo que eu agi foi com rebeldia, se ele quiser tirar os dons dele de mim, ele arranca. Os dons que eu tenho não fazem parte de mim. Fazem parte do Criador. Ele que é o dono dos dons que eu carrego. E eu louvo a Ele porque Ele me escolheu. O texto que me chama a atenção e que me atrai está lá no livro de Jeremias. A história de Jeremias me atrai muito. Eu gosto de todas as histórias das Sagradas Escrituras, de todos os profetas do Eterno. Mas a história que eu mais gosto e me identifico é com a história do profeta Jeremias. E inclusive essa aqui. Essa aqui, ó. Jeremias 1. É essa aqui que eu me identifico. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então eu disse Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vens, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira.
E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esta passagem desse capítulo do livro de Jeremias é o que eu me identifico, sabe, esse profeta. E é o que está se acontecendo na face da terra. É como eu disse, como falei aqui. Se você decide e escolhe a rebeldia e a desobediência, o que você vai receber não é a bênção, é a maldição. A igreja se torna maldita ao receber, ao fazer a sua escolha, ao receber a maldição e fazer sua escolha. Fazer escolha que não procede, que não provém do Criador dos céus e terra. E é o que eu vejo. A igreja está se acovardando diante de tantas e tantas leis obrigatórias e de tantas e muitas obrigatoriedades aí. Ao invés de saírem do seu conforto e escolher decidir a mudança, estão fazendo totalmente tudo ao contrário. Sabe, no Telegram eu vejo uns canais aí, tantas coisas legais de países que saíram do seu conforto para lutar contra o sistema, contra o governo, contra as coisas que são aí diante obrigatoriamente implantadas. Eu acho lindo o jeito dos estrangeiros que lutam a favor da sua liberdade, enquanto o brasileiro aqui aceita tudo de bom grado. O brasileiro é um covarde, são criaturas medrosas. Qualquer coisinha que a mídia disser bem assim, não vai poder mais fazer isso se não tiver marcado.
Aí a pessoa tão medrosa se borra toda nas calças, aí vai lá, aí faz a vontade do sistema que tá mandando, porque senão ela vai ficar sem fazer nada. Aí a outra pessoa que não aceitou, aí chega lá com essa pessoa e diz: fulano, não acredito que você escolheu fazer isso. Eu não acredito que você fez essa escolha péssima para sua vida. Aí vem a outra pessoa e diz: ah, mas eu fiz porque senão eu vou ficar sem nada. Ah, eu fiz porque senão eu vou morrer se eu não fizer. Aí eu escolhi fazer isso. Aí faz esse coça a cabeça e diz: eu não tive escolha. O gado falando: eu não tive escolha, eu tive que fazer. Ah, mas se eu não fizesse, eu ia ficar sem nada, ia passar necessidade, não ia ter minhas vestimentas legais, minhas blusas bacanas de marca, meus sapatos de luxo, né? Eu ia perder tudo. Aí depois vai lá, se estrepa, se lasca todo, aí vai chorar. Ué, o que aconteceu? Tá chorando por quê, né? As pessoas, sei não, viu? Tem horas assim que tem horas assim que me faz rir, entendeu? Mas tem horas assim que me dá uma tristeza muito profunda. Sabe por quê? Porque simplesmente as pessoas nasceram para serem condenadas, na verdade. A humanidade, ela não usa a sua inteligência. Não sabe usar a sua cabeça. Porque o brasileiro, ele não tem um QI a mais, ele tem um QI a menos. E o cérebro do brasileiro não é um cérebro com crânios. Não tem crânio ali dentro da cabeça. Tem merda. Tem cocô. Essa é a verdade. É merda que as pessoas têm na cabeça. Não é só o brasileiro, não. É toda a população. Porque não sabe buscar, não sabe trazer para a luz o que está nas sombras. Não vai sair daqui e falar mal de mim, não, porque eu vou te dizer uma coisa: se tu sair daqui da minha live e falar mal de mim lá ou pra outra pessoa, tu não tá falando mal de mim, não. Tu tá falando do Criador, que tá falando através da minha vida. Tá? Fica logo sabendo disso. Quem fala mal de mim não tá falando mal de mim, não. Quem não gosta de mim não gosta de mim, não. É do Criador. Porque eu sou somente uma mensageira aqui na Terra, fazendo a missão, cumprindo o propósito daquele que me escolheu e que me concedeu o dom de profecia. Tô pouco me importando quem não gosta de mim, quem não se agrada com a minha pessoa, quem fala mal de mim. Nem me importo com esse tipo de pessoas aí, não. Quem me segue aceita as palavras que eu falo. Quem tá a meu favor, quem me apoia, quem não me apoia, pra mim não interessa, não. Não me interessa. A escolha do gado não me interessa. A sua escolha não me interessa.
Porque eu já fiz a minha escolha. Já escolhi o meu caminho. Já sei para onde eu vou em morte, já sei. Agora eu não sei para onde que tu vai quando morrer. Aí eu já não sei. Aí eu já não posso te dizer, mas eu sei de mim. De mim eu sei. De mim eu sei para onde eu vou. Vou morar ao lado do meu Criador. E eu desejo, juntamente com o meu Criador, que você também conheça a verdade como eu conheci. E que se liberte. E que se permita se deixar de acreditar nos enigmas e nos paradigmas que temos aprendido aqui. Como tem gente que diz bem assim, como tem gente que até me chamou de empoderada. Ai, ai. Já teve gente que se disse meu amigo, né? E me chamou de empoderada. Vai lá, sua empoderadazinha. Não me conhece pra estar falando isso. Sabe nem quem eu sou, não sabe da minha jornada. Não sabe pra que eu tô aqui, pra que o Criador me escolheu. Não sabe de nada ao meu respeito. Uma pessoa dessa aí vem falar, me chamar de empoderada. Não sabe nem quem sou eu, nem me conhece. Tipo de pessoas assim, eu é que não quero mais conversa. Não quero mais nem papo com esse tipo de gente aí, não. Esse tipo de gente aí, pra mim, já é um esquecido. Gosto dessa pessoa, não tenho nada contra ela, mas depois que me falou essas palavras e outras palavras, eu já não quero mais conversar. Eu sou assim, quando a pessoa me ataca com coisas e eu não me sinto bem junto com aquela pessoa, mas eu descarto ela totalmente da minha vida e não quero mais conversar com aquela pessoa mais. Não tem quem faça mais eu voltar a conversar mais. Eu não quero mais. E é isso, meus amados. É isso. Essa é a verdade de todas as coisas. Nós temos que estarmos conectados totalmente com o Criador. Temos que deixarmos de sermos muito apegados àquilo que atrapalha a ouvirmos a voz do Eterno. Assim diz o Senhor para nós nesta tarde. Que a minha igreja deixe de estar apegada totalmente nas coisas de baixo. Busque se apegar naquilo que vem do alto, que vem de cima. Liberte-se daquilo que tapa os teus ouvidos e que faz você ser impedido de ouvir a voz do soberano. Abra os seus ouvidos espirituais. Abra o seu coração e deixe a mensagem permear dentro de você. Correr por todas as células do teu corpo. E te fazer conhecer o caminho, a verdade e a vida. Seja só você e o teu Deus no secreto. Seja você e ele somente em secreto.
Seja você e ele um a uno, conectado. Feche os teus ouvidos para aquilo que não é para a tua edificação, que não serve para a tua evolução e para o teu desenvolvimento espiritual. Feche os teus ouvidos para aquilo que não vai fazer você desenvolver nesta terceira dimensão, nesse plano terreno dos seres viventes. A porta da graça, ela ainda está aberta. E ela está esperando você se achegar até ela lá e buscar o que você precisa. Busque a sabedoria lá dentro da porta da graça, lá dentro da sala do Eterno. Lá existem anjos para te atender. Os anjos foram criados para atender você e eu. Não deixe que os demônios venham até a tua presença e te traga coisas que não são verdadeiras. Ouça com atenção, se desligando das coisas terrenas e se ligando para as coisas do alto e ouvindo com plena atenção o que o alto tem a te passar. Assim diz o Senhor para nós essa tarde. Assim Ele nos fala nesse momento agora através da minha vida, para mim, para você. Assim, enquanto eu estou falando, eu também estou recebendo e você também. Seja sábio. Busque compreender as escrituras, a verdade. Seja você. Ouça mais e fale menos. Tem gente que fala tanto, vive falando o tempo todo e não sabe ouvir para depois falar. Tem muita gente que está procrastinando e não sabe que está procrastinando, porque não buscou a saber que está procrastinando. O Eterno não chamou a sua igreja, não nos chamou para sermos despertos e para estarmos procrastinando no meio do caminho. Ele nos chamou para nós nos prepararmos. E Ele continua soando os seus sinais. E a mensagem que Ele soa não é só para os que não estão preparados, para se buscar se preparar, não é só para eles não. É para mim e para você que já está preparado. Ele chama um todo. Ele chama o mundo em geral. Mas infelizmente só existe uma minoria que está atendendo o chamado do Eterno. Você já atendeu o chamado dele para a sua vida? Se você não atendeu o chamado do Eterno para a sua vida, busque logo, muito rápido, enquanto se tem tempo, a buscar o entendimento e o chamado do Eterno para a sua vida. E para você saber o que Ele quer de você nesse plano.
Eu vou ficando por aqui. Que o Eterno abençoe a vida dos amados irmãos. Fiquem todos na paz de Yahushua. Gratidão.